Oi. Irmãos, mais uma vez, bom dia. Aqueles que ainda não dei bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 3. Nós vamos continuar na série de pregações sobre a suficiência das Escrituras. Hoje nós estudamos na Escola Bíblica Dominical o porquê que a Bíblia é suficiente e como essa doutrina da suficiência afeta a nossa vida prática. Nós olhamos alguns textos das Escrituras, com um tempo aqui maravilhoso, muito encorajador de ver como as Escrituras de fato são suficientes para as nossas vidas. Se tiver falhando aí, vocês me avisam que eu troco o microfone, tá bom? Para não ficar dando problema para vocês. Uma das coisas que nós queremos que fique inculcado na cabeça da igreja com essa série de pregações é o porquê que a Bíblia ela é superior a qualquer conselho que se tem nesse mundo. Nós temos muitas verdades aí hoje, né? Ou pelo menos ditas verdades. O relativismo ele está entranhado na sociedade mais do que nunca, né? O fato de você ter uma verdade não quer dizer que a minha seja mentira e as coisas se tornam cada vez mais relativas. Mas em se tratando da verdade de Deus, nós acreditamos que a verdade da palavra de Deus, ela é uma verdade, aí nós vimos até hoje um dos pontos da escola bíblica, foi a superioridade das Escrituras. Ela não apenas é suficiente, ela não apenas é autoritativa, ela é superior a qualquer conselho que se possa ter nesse mundo. Deixa eu trocar aqui o microfone. Oi, beleza. Nós já estudamos então aí, nas últimas semanas, nós vimos sobre a Bíblia é suficiente para quê, depois as Escrituras e a obra da salvação. Na semana passada eu pedi para o pastor Maurício tocar um pouco né, nessa questão das Escrituras aplicada à vida, e ele usou o texto lá de Lucas, da tentação de Jesus. E hoje nós vamos ver o conselho de Deus e o conselho dos homens. Isso é uma plataforma de extração de petróleo, né? Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver, pelo menos de longe, uma plataforma dessa, mas é uma das coisas talvez mais incríveis em relação à engenharia, né? Porque como que um ambiente desse, algo tão incrível, consegue ficar no meio do mar, resistir a tempestades, furacões, até lugares que passam furacões, isso aí resiste. E quando você vai olhar, um dos segredos maiores dessas questões da plataforma, apesar de ser belo, de estar olhando, quando nós olhamos ali, ser uma coisa maravilhosa, pelo menos para quem gosta um pouco de obras desse sentido, eu gosto demais, eu acho maravilhoso, apesar de não entender nada de como se faz, mas eu acho fantástico como eles fazem, né? E quando nós olhamos um negócio desse, aí você fica pensando, rapaz, como é que isso aqui chegou aqui, no meio do mar? Como é que esse negócio chegou aí? Aí dentro tem um ambiente inteiro para extração e tratamento de petróleo. É algo extremamente sensível, eles têm que tirar de forma correta, manter de forma correta, e no meio do mar, esse negócio aí fica simplesmente parado. Mas um dos segredos maiores, a questão das plataformas, ele está na sua estrutura não exterior, aquilo que está sendo visível, mas o interior, a parte de baixo. O modo como essas plataformas elas se sustentam são estruturas de cilindros feitas de materiais específicos para que elas fiquem boiando. Não sei se você sabe, mas essas plataformas hoje elas não são fixas, a maioria delas. Elas são plataformas que até ela pode ser movimentada, dependendo aí do local. Então, esses cilindros aí, eles ficam de uma forma que deixe ela ali parada, e também tem umas estruturas organizadas aí, esses até parecem umas linhazinhas, para quando a plataforma fizer isso, balançar, ele consiga manter ela estabilizada, né? E tem também os estabilizadores que são feitos com alguns gigantescos ventiladores para que ela mantenha ali parada em momentos de instabilidade. E aí também tem um sistema que passa por baixo, até mesmo para chegar à eletricidade aí. É uma loucura que a gente vê então. Nós podemos usar essa realidade complexa
de uma plataforma de petróleo para aplicar ao estudo das Escrituras. Hoje em dia, a palavra de Deus parece ser algo complexo para muitas pessoas e parece não ser muito compreensível ou útil para os problemas gerais da vida. Assim como o que segura essas plataformas de petróleo são as estruturas internas, da mesma forma, o que sustentará as nossas vidas será o que está guiando os nossos corações. Como nós já vimos aqui nas últimas semanas, nós temos um centro de controle que é chamado de coração. E o coração vai ser pensamentos, a mente, algumas vezes chamado de homem interior. É esse homem interior que a Bíblia fala. Nós temos a parte exterior, física, e temos uma parte interior, imaterial. E o coração, longe do que se fala aí, não é aquela coisinha romântica e bonitinha. O coração, pelo contrário, a Bíblia fala que ele é mau. E se nós não tivermos cuidado com ele, né, de você ser guiado pelo seu coração, você vai estar muito mal. A Bíblia vai falar isso. Então, dependendo do que guia o nosso coração, vai ser a maneira como nós vivemos. E dependendo do que está ali, na parte interna do nosso coração, vai ser a maneira como nós vamos sustentar lá fora. Então, aquilo que reflete exteriormente em nós, vai ser aquilo que está governando o nosso coração. E hoje nós queremos ver que o conselho de Deus, ou aquilo que está na palavra de Deus, se ele guia as nossas vidas, nós vamos ter uma experiência exterior de saber que a nossa vida pode ser guiada pela palavra de Deus, que é superior a qualquer conselho que nós vemos hoje. Talvez eu vá confrontar o pensamento errado de muitos de nós em relação aos ensinos errados que são vistos hoje. Mas, como eu tenho falado, eu quero me manter fiel ao que a palavra de Deus diz. E nós vamos ver hoje, então, que o conselho de Deus, ele é superior ao conselho dos homens. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Gênesis 3, versículos 1 a 8. A palavra de Deus diz assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para se dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e perceberam que estavam nus, e costuraram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Ao ouvir a voz do Senhor, o seu Deus, que estava no meio do jardim, quando soprava o vento da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra, que é fiel, poderosa, superior e suficiente para as nossas vidas. Ajude-nos, Senhor Deus, enquanto estamos aqui ouvindo a tua palavra, e eu enquanto estou pregando, que o Senhor possa ser aquele que irá nos convencer das verdades das Escrituras. Não somente, Senhor Deus, aquilo que gostamos, mas ela por completo. Até mesmo as verdades que são muitas vezes difíceis de engolir. Verdades muitas vezes que são duras para os nossos corações. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor guie essa igreja e esse povo, firmado na palavra de Deus. Deixando, Senhor Deus, os pensamentos mundanos, os conselhos dos homens que ferem as Escrituras lá fora. Que nós venhamos confiar na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. A grande ideia desse texto, queria que você guardasse no seu coração, é: a palavra de Deus será sempre o melhor caminho a seguir. Ainda que as demais vozes e experiências populares pareçam dizer o contrário. Uma coisa que nós precisamos compreender é que, ainda que todo mundo esteja dizendo o contrário da palavra de Deus, nós precisamos nos firmar que a palavra de Deus é o certo. Ainda que ninguém esteja falando que a palavra de Deus é o certo, nós ainda precisamos confiar que a verdade de Deus é o certo. E nós vamos ver então aqui, hoje, nesse trecho,
olhando como Satanás usou a linguagem, como nós vimos aqui que Deus criou a linguagem, Deus criou um meio de se comunicar com os homens, como Satanás deturpou a linguagem e usou esse instrumento que Deus criou para deturpar os conselhos de Deus. E eu queria mostrar, então, o porquê que o conselho de Deus é superior ao conselho dos homens. E muitas vezes nós temos meias palavras em dizer, mas a maioria desses conselhos que seguiam hoje aí e que são propagados, eles ferem a verdade de Deus. E eu queria mostrar para você, eu queria deixar a minha opinião de lado aqui, queria o máximo possível me firmar no que a palavra de Deus diz e deixar com que vocês confiem no conselho de Deus. Então, em relação ao conselho de Deus, a primeira coisa quando nós confiamos no conselho de Deus é que o conselho de Deus, ele protege. As ordens de Deus nas Escrituras, elas são claras. As Escrituras, por mais que alguns trechos sejam difíceis de compreender, mas nós temos uma doutrina que se chama da perspicuidade das Escrituras. É um nome difícil, né? Mas é um texto que as Escrituras, elas são claras, elas são compreensíveis. Existem textos nas Escrituras que são difíceis, mas outros trechos trazem luz a esses outros trechos. Isso é o que nós chamamos de perspicuidade, né? Um trecho trazendo luz a outro. Nós podemos estar firmes de que as ordens de Deus, elas vão ser ordens sempre claras. Deus não deixou o homem no seu caminho, mesmo quando ele o criou sem pecado, ele não deixou o homem sem alertá-los, sem alertar do que ele queria do homem e também das consequências da desobediência. O trecho é muito claro quando nós lemos no versículo 1, vai falar da serpente que era astuta, né? O texto vai dizer a serpente mais astuta do que todos os animais. Essa ideia de astúcia aí é a ideia realmente de alguém que é inteligente, mas usa essa inteligência para o mal. Então Satanás não era um bestinha que estava ali simplesmente querendo se mostrar para a mulher que ele era mais poderoso. Ele estava usando de inteligência. E o trecho vai dizer que o trecho vai chamar a atenção aqui, nós vamos ver, que era alguém inteligente que estava falando com a mulher. Mas espera aí, como é que Satanás estava chegando ali para a mulher e falando algo, talvez deturpar algo que ela conhecia? Ele chega então de forma tranquilinha. E ele vai ali mostrar para a mulher que a coisa não era bem assim. Então vamos ver o trecho. Primeiro, voltando um pouco aqui para Gênesis 2, versículos 16 e 17, ou 15 ao 17, perdão. Quando Deus cria o homem, versículos 15 e 16 aí de Gênesis 2, ele vai dizer primeiro: o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E aí o trecho vai dizer: o Senhor Deus ordenou ao homem, olha o versículo 16, de toda árvore do jardim você poderá comer livremente. Deus ele não deixou o homem sem uma orientação. Ele criou o homem e disse assim: olha, Adão, todas essas árvores que você está vendo aqui, você pode comer. Todas essas árvores aqui que eu criei, é para você se alimentar. Você pode ficar à vontade em comer isso aí. Mas quando chega no versículo 17, você pode incluir aí nesse trecho, versículo 17, Deus ele vai colocar aí uma conjunçãozinha, né? Peraí, mas tem uma condição aqui. Mas, olha só a ordem de Deus. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Assim como Deus deu lá o mandamento, você pode aí, você deve comer de todas as árvores do jardim livremente. No entanto, tem uma que você não pode comer. Deus deixou muito claro. Deus deixou os limites estabelecidos. A ordem de Deus ali foi para proteger Adão e, consequentemente, a sua esposa Eva. Deus ele deixou muito claro para nós, para os seus filhos, assim como ele deixou lá no começo, quais seriam os limites que nós deveríamos ir. E a palavra de Deus é esse limite que nós temos hoje. Aqui como era também a palavra de Deus. Eles não tinham essa palavra que a gente tem hoje, mas eles tinham uma ordem. Eles sabiam que era muito claro. Foi o próprio Deus que disse: olha, nós podemos de fato comer de toda a árvore, mas tem uma que Deus proibiu. Então nós temos aqui uma abertura de Deus, ou pode até se dizer um mandamento, que eles tinham que comer, senão eles iam morrer de fome ali, né? Não iam morrer de fome, mas iam ficar com fome, né? Porque a morte não tinha entrado ainda lá. Mas eles precisavam se alimentar, porque Deus ordenou.
Então, de alguma forma, eles sabiam que podiam desfrutar de tudo aquilo. Mas Deus também deixa clara a proibição. Mas da árvore do conhecimento do bem, você não deve comer. E aí ele vai também deixar claro a consequência. Qual era a consequência se eles comessem? Olha o texto, vai dizer. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Deus deixa muito claro para o homem o que ele deveria fazer, o que ele não poderia fazer e qual era a consequência se ele fizesse. Os mandamentos de Deus, ou o conselho de Deus, ele nos protege porque nós sabemos o que temos que fazer, nós sabemos o que não devemos fazer e sabemos quais são as consequências quando nós desobedecemos a Deus. A palavra de Deus para os seus filhos, ela nunca vai ser confusa ou incompreensível. Um trecho que nós lemos também hoje na escola bíblica foi o trecho do Salmo 19, os versículos, nós lemos até do 7 ao 12, né? Mas eu destaquei aqui o trecho dos versículos 8 e 9, depois eu vou olhar um pouco do versículo 7. Mas o trecho ele diz, olha só, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Olha só as características ou as atribuições que o salmista dá à palavra de Deus. Ela é reta, os mandamentos do Senhor é reto. Ele vai usar alguns adjetivos aí para a palavra de Deus, mas todos estão se referindo a uma única coisa, a palavra de Deus. Ele só vai usar algumas palavras diferentes para falar a respeito da palavra de Deus. E ele vai falar, os preceitos do Senhor são retos. Aqui a ideia de ser correto, não tem uma falha nele. As ordens do Senhor não têm falhas, eles são totalmente a ideia de ser reto, tá no esquadro, né? Para quem gosta aí de construção. Tá bem retinho ali no ponto de fazer realmente o que é correto. É a palavra de Deus, essa é a ideia, ela não tem mistura. Não é algo que é impróprio, é reto. Da mesma forma, ele vai falar aqui, depois a segunda característica, é que o mandamento do Senhor é puro. Ou seja, livre de toda impureza. É a ideia de que, imagina um ouro, quando os mineiros estão lá pegando ouro, tirando ouro, buscando, ou qualquer outro tipo de joia. Ele vai precisar lapidar, deixar puro, né? Deixar sem nenhuma impureza naquela joia, naquela peça. É a ideia da palavra de Deus. Ela é pura, ela é sem defeitos. Você pode abrir aí para a gente ver algum trecho que eu queria que você marcasse? Provérbios 30. Marque esse trecho na sua Bíblia. Provérbios 30, os versículos 5 e 6. Olha o que Salomão está escrevendo aqui, já no final de Provérbios, ele diz assim, ó, toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Olha o 6. Não acrescente nada às suas palavras para que ele não repreenda e você seja achado mentiroso. Simplesmente o homem mais sábio do mundo, aquele que Deus mesmo deu testemunho dele, está dizendo, olha, as palavras que o Senhor nos deu, elas são puras. Elas não precisam que nada sejam acrescentadas a ela, porque do caso contrário nós seremos achados mentirosos. E aí essa é a ideia. Voltando lá para o trecho do Salmo 19. Puro, ela não precisa de mais nada, ela é totalmente limpa. E depois ele vai falar ainda, aí na sequência, que o temor do Senhor é límpido. Aqui é a ideia de ser claramente sem defeito. É como se você olhasse um lago e visse o final dele. Lá ao fundo. Não tem uma sujeira sequer. Ele é bem limpo. A mesma ideia aqui de límpido é a mesma ideia aplicada aos animais lá do Antigo Testamento, a qual tinha sacrifício, eles tinham que ser sem defeito. Ou seja, quando se usava a palavra lá, era a mesma palavra para límpido. Eles eram totalmente observáveis, sem defeitos. O sacerdote olhava para ele e via que, de fato, não tinha defeitos. E depois ele vai dizer ainda que os juízos do Senhor são verdadeiros. Ou seja, ele é digno de confiança e credibilidade. E por último, todos igualmente justos. Aqui é aquela ideia de quando você está falando com uma pessoa e está conversando com ela sobre um assunto e você vai
reconhecer que ela tem razão no assunto. Nós estamos discutindo algo e a pessoa trouxe um assunto para você e disse assim, rapaz, realmente você tem razão. Pensando por esse ponto, é o que a palavra de Deus é nesse sentido. Justo, o salmista está dizendo, ela tem razão, ela está certa. No sentido de discussão ou em sentido de qualquer assunto que ela vai falar, ela tem razão. A palavra do Senhor é totalmente prática e útil, como nós vimos também em 2 Timóteo 16, 17. Até também estudamos um pouco esse trecho hoje na EBD, né? Falando das partes práticas desse trecho, lá em 2 Timóteo 3, 16, 17. Não há nada que seja obscuro. Você pode ter alguma dificuldade em alguns trechos, mas obscuro não é. Não há nada que seja obscuro para nós, que não tenha uma clareza. E aqui, voltando para o nosso trecho, Adão e Eva não poderiam dizer que a sua desobediência era fruto de uma ignorância, porque eles sabiam do que estavam fazendo. Eles não poderiam dizer que não sabiam que aquilo era pecado. É o que hoje nós temos visto. Muitas vezes as pessoas elas têm mais lutado para racionalizar com o pecado. Mas, pastor, eu acho que não é. Eu acho que não é bem assim, isso aí não é pecado. Ou então a pessoa vai querer justificar o seu pecado, né? Eu me arrependo, mas né, sempre tem alguma coisinha ali. A ideia aqui é que eles não poderiam dizer. Eles tinham que dizer realmente, nós erramos. É o que não vai acontecer, nós vamos ver mais na frente. As palavras de Deus, elas eram totalmente claras para os dois. Aqui talvez seja uma das maiores dificuldades do nosso tempo atual em relação ao cristianismo. Muitos até acham que conhecem a palavra de Deus, mas mostram que não conhecem de duas maneiras, que eu vou dizer para você. E aqui como experiência pastoral, é o que eu geralmente vejo. Duas maneiras que muitos crentes não dizem, mas mostram que não conhecem a palavra de Deus. Primeira, ao não usarem a palavra de Deus de forma correta em suas vidas. Como assim, pastor? Crentes que passam por lutas ou dificuldades, muitas vezes buscam resolver as suas questões e as suas dificuldades em tudo, menos se voltar para a palavra de Deus. Menos compreender o que é que Deus diz. Ou pelo menos levar em conta. Porque não é errado você estar passando por uma dificuldade e você buscar soluções. No entanto, o primeiro lugar que nós deveríamos ir, ou a primeira coisa que nós deveríamos, como crentes, filhos de Deus, buscar saber é o que Deus diz sobre isso. Nessa situação que eu estou passando, nesse problema que eu estou vivendo, qual é a ordem, a proibição, ou o mandamento, ou o princípio que Deus vai falar para a minha vida? E muitas vezes, quando chegam para a gente conversar sobre aconselhamento, ou até mesmo discipulado, e aí eu pergunto, você sabe o que Deus diz sobre isso? Pastor, eu não pensei ainda sobre isso. Não sei. E às vezes é por questão realmente de ignorância. A pessoa não sabe o que diz. Mas o grande problema maior que eu vejo hoje não é a questão de ignorância. É a questão realmente de não levar a palavra de Deus em conta. É triste dizer, meus irmãos, mas conhecendo muitos, não estou nem falando da nossa igreja somente, óbvio que nós vamos entrar também no bojo da correção de Deus, mas olhando muitos crentes que eu conheço, é triste ver o quanto a maioria dos crentes não levam a palavra de Deus em consideração. E mais uma vez, às vezes isso é feito de forma clara, às vezes isso é feito de forma velada. Feito de forma clara é como? Quando você passa a semana inteira e você não pega nem na Bíblia. Como é que em momentos de dificuldade você vai buscar a palavra de Deus se você não conhece a palavra de Deus, se você não ama a palavra de Deus? E uma coisa que eu estava até estudando com os meninos aqui no discipulado a respeito da palavra de Deus, é que o salmista ele não buscava a palavra de Deus por uma obrigação apenas, ou simplesmente em momentos de problema. Salmo 119, várias e várias vezes ele vai dizer assim, Senhor, eu busco os teus mandamentos em que eu amo. Senhor, eu me deleito nos teus mandamentos, o qual eu amo. Várias e várias vezes ele vai demonstrar o seu amor pela palavra de Deus. Ora, se nós amamos alguma coisa ou algo, o que nós queremos fazer? A gente quer ter relacionamento, a gente quer ter contato. Como é que você diz que ama uma coisa se você não demonstra isso na prática?
Então, de forma velada, muitas vezes, assim, ou de forma obscura, a gente demonstra que a gente não confia ou não ama a palavra de Deus. E a gente não leva isso em conta. E é por isso que muitas vezes a gente, em momentos de lutas, a gente vai ser levado pelos conselhos humanos. E mais uma vez, em tomadas de decisões, a maioria de nós crentes não sabe quais são os princípios da palavra de Deus para tomar uma decisão. É uma realidade triste. Na solução de conflitos, quando nós vamos resolver conflitos, o que é que a palavra de Deus diz sobre isso? Muitas vezes é o que eu gosto, o que eu penso, o que eu acho, deve ser assim, deve ser assado, mas peraí. O que você gosta, o que você acha, não é às vezes o que a palavra de Deus diz. O que é que Deus diz sobre isso? Quando vai resolver um conflito. Eu estou falando no casamento, com filhos, na igreja. Como é que a gente resolve essas coisas? Nós precisamos muitas vezes, e aqui é a coisa que talvez eu tenho maior dificuldade de lidar. É a coisa mais chata para mim como pastor, e eu reconheço isso. É quando a gente fica naquela coisa. Pastor, eu acho que é isso. Eu gostaria que fosse assim. Eu penso aquilo outro. Tá bom, às vezes a gente vai ter que lidar com isso. Mas vamos pensar o que a palavra de Deus diz. Eu gostaria que nós fôssemos igreja bíblica, não só pelo nome, mas na prática. Gosto, a gente vai discutir. Mas vamos discutir isso baseado no que Deus diz. E a gente não sabe, às vezes, como é que lida com conflitos ou com dificuldades quando a gente vai passar por um. Porque nós não conhecemos o que Deus diz. Essa é a primeira maneira com que nós mostramos que não conhecemos a verdade de Deus. A usarmos a palavra de Deus de forma correta nas nossas vidas. A segunda maneira que nós mostramos que não conhecemos a palavra de Deus, e muitas vezes, muitas coisas, é nós acharmos que a palavra de Deus sempre precisa de uma ajudinha, um complemento, para ser mais proveitoso e aplicável. Aqui é a ideia de que nós estamos na onda dos especialistas, né? Você abre o jornal, já tem lá isso aqui, ó. Isso aqui relacionado ao homem, diz especialista. Isso aqui relacionado à economia, diz especialista. Isso aqui relacionado à igreja, diz especialista. Aqui, quem é especialista em relação ao comportamento e como o homem deve funcionar é Deus que criou. E nós muitas vezes buscamos especialistas lá fora e deixamos a palavra de Deus em segundo plano. E aí eu vou, mais uma vez, na vida conjugal. Tem lá hoje, até eu vi um dia desse, né? Um negócio lá de um casal postando. Quando você for sair de casa, você tem que beijar a sua esposa 6 segundos, tá? Porque se você não beijar 6 segundos, isso aí não vale, não vai ser um beijo que vale a pena. E aí o infeliz passa a semana inteira, chega em casa, não cuida da mulher, não discipula ela, não ensina ela, mas na hora de sair, dando um beijo de 6 segundos, resolve tudo. Peraí, meu irmão. Mas a gente não busca entender que a palavra de Deus, ela diz como é que devo viver como marido, como é que você deve viver como esposa, como é que nós devemos criar os nossos filhos. Nós não precisamos de especialista lá de fora. Basta você abrir aí o YouTube ou o Instagram, você vai ver que talvez a maioria dos canais maiores de comportamento humano nunca vai ser de um conselheiro bíblico. Nunca. E aqui vocês vão me perdoar, é onde entra a maior dificuldade que eu tenho. Os maiores especialistas hoje aí são pessoas que são formadas por humanistas. É triste dizer isso. Pastores, inclusive amigos meus, que estão, em nome de ajudar pessoas, indo buscar ajuda na psicologia humanista. É o mesmo que um pastor dizer assim, pastor, eu não acho que a Bíblia ela sabe tudo, não. Eu penso que se a gente compreender um pouquinho relacionado com a psicologia diz, a gente consegue ajudar melhor as pessoas. Eu vou discordar com veemência de você, meu irmão, em relação a isso, que você pensa assim. Eu acredito, com toda certeza, eu acho sim que a psicologia tem um lugar em determinado lugar, mas no comportamento e na questão de aconselhamento não tem. A palavra de Deus, ela tem as respostas que nós precisamos. Eu li esse livro do John MacArthur aqui, que ele vai fazer essa citação. Eu acho que eu li esse livro em 2013, mais ou menos. Não era nem casado ainda. Eu li esse livro, Sociedade Sem Pecado. Lê esse livro. Sociedade Sem Pecado, John MacArthur ia dizer um negócio. E olha que ele falou isso aí nos anos 70. Esse livro só foi traduzido depois para cá.
Vou dizer aqui para você o que ele dizia nos anos 70. Talvez você não vai ver aí, mas eu vou dizer. Talvez não haja ameaça mais séria à vida da igreja de hoje do que a debandada para abraçar as doutrinas da psicologia. Elas são um emaranhado de ideias humanas que Satanás colocou dentro da igreja, como se fosse verdade de Deus, transformadoras de vida. Anos 70, John MacArthur estava escrevendo isso, né? De forma, eu não acredito em continuidade de profecia, mas aí ele foi profético. É a realidade que a gente está vendo hoje. A desgraça que a psicologia está fazendo dentro da igreja. Aí é onde transforma gente em vítima. Ninguém é mais hoje responsabilizado por nada. Sempre há uma justificativa para os erros e pecados. Não, meu filho está pecando. Porque você sabe, pastor, né? Ele está saindo da rotina dele. Meu filho está pecando, pastor, porque hoje ontem ele dormiu mais tarde. Mas o bichinho, ó, pastor, esse menino está roubando porque ele é vítima da sociedade. É uma desgraça isso. A gente precisa, meus irmãos, voltar ao que a palavra de Deus diz. Pecado tem que ser chamado de pecado, responsabilização tem que ser chamada de responsabilização. Só assim nós podemos dar esperança para as pessoas. Se você chama pecado de doença, aí você vai ter que depender de um médico para curar. Agora, se você chama pecado de pecado, eu conheço um que perdoa o pecado, Jesus. Nós temos esperança na palavra de Deus. Nós precisamos compreender isso aqui de forma bíblica. E aqui, mais uma vez, estou falando para você. Talvez alguns de vocês vão discordar comigo aqui. Mas eu quero seguir o que Deus diz. Nós buscamos todos os tipos de justificativa para os nossos erros. Os erros dos nossos filhos, ao ponto de estarmos criando uma geração fraca, uma geração chata e que não sabe sofrer e resolver seus problemas. Essa é a realidade. Eu estava ali até os meninos começaram a rir. Um dos meninos chegaram para mim e disse: pastor, o fulano está falando mal do meu grupo. O que foi que ele disse? Ele disse que a gente ia perder. E eu disse assim: e aí? É verdade que vai perder? Não, pô, então ele disse que não vai perder também. A gente fica: não, meu filho, não é bem assim. Peraí, gente, vamos ensinar esses meninos que eles também precisam sofrer. Eu não estou falando aqui da questão de de fazer palavrão, mexer com erros problemas de pessoas. Não estou falando isso. Mas em dificuldades, nossos filhos não podem passar por dificuldades. Os nossos filhos têm que ter tudo do jeito que quer, tem que ter a mãozinha passada na cabeça. Não. Nós precisamos ensinar esses meninos e essas meninas a serem homens e mulheres de Deus, baseados nos princípios da palavra de Deus. As ordens de Deus nas Escrituras, aquilo que Deus disse sobre relacionamentos na igreja, relacionamentos conjugais, criação de filhos, a nossa vida no trabalho, nos estudos e nos negócios, ela nos protege. Porque você sabe o que tem que fazer, você sabe o que não deve fazer e você sabe qual é a consequência se você quebrar essas leis. As ordens, quando elas são claras, elas nos protegem. E até eu achei legal que eu vi isso naquele livro Não Me Faça Contar Até 3, né? Quando os nossos filhos têm ordens claras, eles vão ser protegidos. Porque eles não vão poder dizer: pai, eu não sabia disso. Você sabia, você vai sofrer as consequências porque você sabia. Do mesmo jeito nós, como filhos de Deus. Quando nós desobedecemos a verdade de Deus, nós vamos sofrer as consequências porque nós já sabíamos disso. Nós sabíamos exatamente o que Deus disse a respeito disso. Deixa eu correr aqui que o tempo já voou. Beleza, a segunda coisa então que nós vimos, a primeira coisa que nós vemos então é os mandamentos de Deus nos protegem. A segunda coisa é que o conselho de Deus, o conselho do mundo fere o caráter de Deus. Nós vamos ver isso nos versículos 1 ao 5, quando a serpente vai chegar para a mulher e conversar com ela e colocar em xeque, né, aquilo que Deus disse. A serpente, como eu já falei, ela era astuta, sagaz, ou ela era inteligente e usava essa inteligência para o mal. O diabo não chega de uma forma simplesmente falando mal de Deus. Muitas vezes o diabo não vai chegar com aquele tridente, né, vestido de vermelho, uma capa preta, essas coisas do tipo. Ele não vai chegar assim, vai chegar às vezes de forma astuciosa. E há um diálogo aqui até que parece uma racionalização. Olha só, a mulher, ela não pensa, peraí, eu estou falando aqui com a cobra, né? E ela está colocando em xeque algumas coisas que Deus disse. Ela não racionaliza nesse sentido. A serpente chega e pergunta para Eva: é verdade, versículo 1,
que Deus disse? Não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim. Satanás, então, começa a deturpar o que Deus disse. Olha só. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Parece um diálogo teológico. Opa, peraí, vou defender agora o que Deus disse, né? E aí a mulher vai responder, né? Ela começa, então, a fazer aqui algo que relativiza o que é a verdade. A mulher respondeu, olha só o que ela diz. Do fruto da árvore do jardim podemos comer. Olha o versículo 3. Mas da árvore que está no meio do jardim, Deus diz, vocês não devem comer dele e nem tocar nele. Aqui, olha o que Eva começa a fazer. Isso aqui é o que nós chamamos na teologia de exegese. Não é exegese. Exegese é o trabalho de você escavar o texto, tirar o que está nele. Exegese é você colocar algo que não está lá. E é o que ela faz. Satanás aqui, ele faz o trabalho de colocar uma parte e Eva vai e acompanha Satanás. Ela diz, não, peraí. Deus disse lá no versículo 17, né, de 2,17. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, você deve comer, porque no dia em que dela não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Eva falando, o que Eva vai dizer? Aqui está a primeira ordem. Depois, a ordem, o que Eva vai dizer? Eva diz assim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer, nem tocar nele. Aonde que está nem tocar nele, lá em cima? Não está dizendo. Provavelmente, ela não deveria realmente tocar, né? É questão de prudência. Mas, o trecho não está escrito isso. O conselho, então, aqui de Satanás, ele começa a levar Eva a observar de um ângulo diferente a ordem de Deus. É a primeira coisa que, então, a gente faz, né? Peraí, eu acho que não é bem assim, né? A palavra de Deus, eu confio na palavra de Deus, é verdade. Deus disse isso aí, mas eu acho que a gente pode também dar uma ajudinha aqui. A gente pode colocar algo, a gente pode acrescentar algo. Esse é um dos grandes perigos para muitos de nós hoje, meus irmãos. A palavra de Deus, ela não precisa de arrumadinho, ela não precisa que nós interpretemos e a usemos de acordo com as nossas conveniências. Deus requer de nós, os seus filhos, obediência sincera e sem questionamento à sua vontade. Ao buscar o conselho fora da palavra de Deus, quando deveríamos, antes de tudo, consultar primeiramente o que ele diz, nós incorremos em um grande perigo de rejeitar e deixar de lado princípios que deveriam guiar as nossas vidas ou acrescentarmos algumas coisas, o qual o texto, para certificar a nossa desobediência. Nós queremos acrescentar porque nós queremos certificar a nossa desobediência. Nós podemos incorrer nesse erro. Deus leva muito a sério isso. E aqui, mais uma vez, trecho que nós lemos hoje na EBD. Deuteronômio 4, 2. Não acrescentes nada às palavras que lhe ordeno. Deuteronômio 12, 32. Tudo que lhes ordeno, vocês devem observar. Não acrescente nem diminua nada. Apocalipse 22, 18 e 19. Ele vai mais uma vez dizer que não deveríamos acrescentar e nem tirar nada. E como nós vimos também, Provérbios 30, 5 e 6, que nós também não deveríamos acrescentar nada à palavra de Deus. Deus se importa de como nós tratamos suas ordens e mandamentos. Isso é um meio de proteção para nós. Quando nós fazemos, então, quando nós deixamos a lei de Deus, quando nós deixamos de lado, nós estamos colocando em xeque o caráter de Deus. Se Deus ele é um Deus verdadeiro, se Deus é um Deus amoroso, se Deus é um Deus bom para nós, e Ele nos deu a sua palavra, quando eu rejeito ou deixo de lado isso aqui, eu estou simplesmente não acreditando no que Deus diz. Não preciso bem assim, disso aí. Ou então eu preciso disso, mas eu posso acrescentar um pouquinho aqui. Deus ele não é tão perfeito assim. A palavra de Deus não é tão assim, eu posso acrescentar um pouquinho. E aí então depois vem, Satanás preparou o terreno, depois vem a ordem, né? Ali vem a dúvida que ele lança. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo, ou com certeza, vocês não morrerão. O que Satanás está dizendo aqui, indiretamente? Deus está mentindo. Com certeza vocês não vão morrer. Ora, não é desse jeito aí não que Deus está dizendo. Aí olha depois aí. Porque Deus sabe, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal.
Primeiro, ela desfaz o mandamento de Deus, mostrando que Deus, ou dizendo que Deus é mentiroso, fazendo duvidar do seu caráter. E depois, Satanás, além de colocar em xeque o caráter de Deus, lança dúvidas sobre o amor de Deus e o cuidado de Deus para com eles. Porque ele vai dizer, Deus sabe que no dia que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir. O que ele está dizendo nas entrelinhas? Deus não é um Deus amoroso com vocês. Porque ele está simplesmente conhecendo o bem e o mal e deixando vocês enganados. Mas Adão e Eva já conheciam o que era bem e mal. Deus tinha deixado muito claro para eles. É bom é fazer isso aqui que Deus disse, vocês podem comer tudo. O mal é não fazer isso aqui que Deus mandou não fazer. E vocês também sabem as consequências. Como é que Deus não é bom? Se Deus disse o que era para fazer, o que não era para fazer e qual era a consequência? Eles sabiam que era mal. Mas simplesmente ouviram o conselho de Satanás. Eles simplesmente decidiram colocar em xeque aquilo que Deus disse. Aqui está mais uma vez os maiores perigos do conselho do mundo. Ele nos faz desconfiar de que a palavra de Deus não é tão completa assim. Que vale a pena buscar conselhos, além do que Deus já nos deu em sua palavra. O salmista já alertou para esse perigo há muito tempo. Salmo 1, o versículo 1, o livro dos cânticos de Israel, começa falando sobre conselho. E por incrível que pareça, é um conselho em forma de alerta. Ele vai dizer, bem-aventurado é aquele que faz o quê? Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se ser bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, por que nós temos nos tornado mestres em ouvir o conselho dos ímpios? Porque o primeiro lugar que nós geralmente vamos buscar os conselhos ou ajudas ou soluções são em pessoas que não são salvas ou não têm o Espírito de Deus. E aí eu reconheço, eu sei a questão da graça comum e tal, eu sei de tudo isso aí. Mas a questão de conselho, a questão daquilo que Deus se propõe a guiar a nossa vida, por que nós não buscamos primeiramente na palavra de Deus? Por que nós não buscamos ser homens e mulheres mais do que felizes? É o que a palavra bem-aventurado tem a ideia. Mais do que felizes ou exultantes, exuberantes no sentido de felicidade. Por que nós não buscamos aqui? O conselho do mundo fere o caráter de Deus. Vai pôr em dúvida quem Deus é. Vai pôr em dúvida a bondade de Deus para conosco. O conselho do mundo é perigoso. O conselho do mundo fere o caráter de Deus, mas ele também tem consequências diretamente em nós. Nós vamos ver no trecho que o conselho do mundo gera no homem e na mulher a morte. Olha os versículos 6 a 8. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido. É interessante que o que guia Eva não vai ser aquilo que Deus tinha prometido. Mas olha o que vai guiar a vida dela. Ela primeiro, ela olhou, ou seja, desejo dos olhos. Ela foi na árvore, viu que o fruto era bom para dar entendimento. Ou seja, peraí, eu não sou tão inteligente assim. Aquilo que Deus me dotou de inteligência, eu acho que eu posso um pouquinho mais. Esse fruto, que eu não sei como era esse fruto, não dá para saber, mas provavelmente, pela visão, era um fruto diferenciado. Porque pelo olhar dela, ela viu, esse fruto é bom para dar entendimento. Como é que ela sabia disso? Não foi? O Satanás só estava dizendo que ela só iria saber o que era bem e mal. Ele não falou de entendimento. Mas ela compreende que aquele fruto iria dar talvez um entendimento que ela não tinha, ou uma inteligência que ela não tinha. E ela deixa com que o seu desejo egoísta fale mais alto, tomou o fruto e comeu. João, o apóstolo João, ele resumiu isso de forma muito clara. Em 1 João 2,16, o apóstolo João, ele diz lá, trecho que eu acho que com certeza ele estava pensando lá no Éden, na queda, quando ele estava falando isso. Não vou dizer com certeza, mas eu pressuponho, né, que ele estava pensando nisso, porque ele faz um resumo.
encapsula aqui o que a mulher pensou junto com o seu marido. E depois todos os outros pecados vão decorrer disso aqui. Ele vai dizer, ó, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, ou seja, Eva olhou e viu lá que a carne, a fruta, iria trazer, de certa forma, algo que ia saciar. Era gostoso. Depois, ela viu que a fruta ia dar inteligência. Olha só o que ele vai dizer aí. Perdão, ela viu que a fruta era bonita, né? Agradável aos olhos. Os desejos dos olhos. E depois a soberba da vida, a questão da inteligência. De ela querer saber mais do que Deus. Não procede, tudo isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Desejos da carne, desejos dos olhos, a soberba da vida. Geralmente vão ser os nossos desejos egoístas, os nossos desejos daquilo que nós vemos, o nosso descontentamento, o desejo de nós sabermos mais do que Deus, ou querer ter a nossa inteligência maior do que a de Deus. Deus não sabe tanto assim, era naquela época que não tinha tanta clareza, a ciência não era tão avançada desse jeito, então eu acho que eu posso buscar alguma coisa fora daqui. Soberba da vida, a ideia de eu querer ser mais do que Deus, nos leva a rejeitar os conselhos de Deus. Infelizmente, meus irmãos, isso é o que ainda nos leva. Isso é o que ainda guia as nossas vidas hoje. Nossos desejos egoístas, o nosso busca por prazer, nos leva a buscar ajuda fora da palavra de Deus. O desejo de satisfazer os nossos prazeres e interesses nos leva a deixar a palavra de Deus de lado. Nós precisamos fugir dessas coisas. A consequência é triste que nós vamos ver. Os olhos de ambos de fato se abriram. Eles perceberam então a sua pecaminosidade por meio da nudez. Tentaram agora dar o seu jeitinho. E aí nós vamos ver o que acontece hoje. A palavra de Deus, aquilo que Deus disse, aquilo que Deus falava para eles, não era mais algo prazeroso o suficiente. Eles andavam nus no jardim e não se envergonhavam. Agora tem vergonha, ou seja, um olhar pecaminoso um para o outro. A palavra de Deus não era mais prazerosa, eles estavam se escondendo. Deus vinha conversar com o homem. Imagina, o próprio homem e a mulher ouviam a voz de Deus diariamente. O próprio Deus conversando com eles. Aquilo que era prazeroso agora se torna sinal de medo. Eles se escondem para não ouvir mais Deus falar. Triste de ver essa situação. Talvez aqui seja um dos relatos mais tristes da palavra de Deus. Nós precisamos fugir disso, meus irmãos. Deixa eu ir para a conclusão. Nós precisamos ver aqui o que Pedro alertou ao povo ao dizer: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pedro está dizendo, pelo poder de Deus, ele nos deu todas as coisas que nos conduzem a uma vida piedosa, ou uma vida que agrade a Deus, ou uma vida que honre ao Senhor. Tudo o que nós precisamos para viver, para agradar ao Senhor, ele nos deu. E aqui eu não estou dizendo que, quer dizer que eu não preciso mais de médico, quer dizer que eu não preciso mais trabalhar, Deus vai me dar tudo. Não é isso. Estou falando na questão de você viver uma vida que agrade ao Senhor. A forma como você tem que guiar a sua vida, a palavra de Deus te diz como tem que fazer. Os problemas que você passa nessa vida, a palavra de Deus diz como resolver. Você pode buscar soluções se estiver passando por dificuldades. Mas nós precisamos, como filhos de Deus, que confiamos na verdade de Deus, antes de qualquer coisa, perguntar o que Deus diz sobre isso. O que Deus diz sobre essa situação que eu estou passando. E essa decisão que eu tenho que tomar. O que Deus diz sobre essa situação? Como é que eu deveria pensar em mudar de trabalho? Ou em assumir uma responsabilidade nova? Em fazer isso aqui, ou aquilo outro? O que é que Deus diz sobre isso? Será que a palavra de Deus tem respostas para isso? Eu acredito firmemente, meus irmãos, que Deus nos deu os princípios e direcionamentos que nós temos para viver uma vida que o agrade nesse mundo. Até mesmo nas decisões e assuntos mais difíceis e mais complexos. Eu acredito firmemente que Deus nos dá princípios na sua palavra. Por isso eu quero encorajá-los com algumas aplicações. Primeiro, primeira coisa que eu tenho que fazer, conheça o conselho de Deus.
Geralmente nós não confiamos na verdade de Deus porque nós não conhecemos. Porque nós não buscamos nos aprofundar na verdade de Deus, naquilo que Deus diz. E Jesus já alertou o povo, ele dizia, quando Jesus estava chamando a atenção do povo, ele dizia, ó, Jesus respondeu, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. O grande problema, inclusive hoje, dos crentes é que eles não conhecem a palavra de Deus. Eles não buscam se deleitar e conhecer o conselho de Deus. A consequência de você, então, conhecer o conselho de Deus é você fazer isso aqui, ó. Antes de qualquer coisa, busque, antes de qualquer coisa, o conselho de Deus. Se eu conheço a palavra de Deus e eu estou firme na palavra de Deus, eu preciso, antes de qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida, perguntar o que Deus diz sobre isso. O que Deus fala sobre isso? Salmo 119, 105, aquele trecho tão conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. É a ideia de que a palavra de Deus, quando eu conheço, ela vai iluminando, abrindo os meus caminhos, me mostrando o caminho que eu devo seguir. E por último, esteja seguro e defenda a verdade de Deus. Esteja seguro que a palavra de Deus é verdade. Se você não está seguro que a palavra de Deus é verdade, você pode nos procurar e a gente pode te ajudar com isso. Mas antes de qualquer coisa, o passo maior é, você precisa estar firme, que a palavra de Deus é verdade, é superior a qualquer coisa que se chama de verdade hoje. Jesus estava orando pelos seus discípulos e ele orou assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Paulo, quando estava encorajando Timóteo a permanecer firme, ele disse que você pregue, ou que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda e exorte com toda a paciência e doutrina. Paulo estava dizendo, Timóteo, qualquer coisa que você vai fazer, fique firme na palavra de Deus. Fique firme no conselho de Deus. Defenda e esteja seguro do conselho de Deus. E eu quero terminar trazendo uma aplicação para as crianças. As crianças aqui, vamos olhar. Atentem, olha só, atentem com tudo que vocês ouvem e escutam aí, ó. Atentem para o que vocês ouvem. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, vocês precisam rejeitar. Vocês vão ouvir muitas coisas ditas verdades. Mas se fere a palavra de Deus, você precisa dizer, peraí, isso aqui não é o que Deus diz. E se não é o que Deus diz, pode rejeitar. Nós não precisamos de nada que vai ferir a verdade de Deus. Nós podemos estar firmes naquilo que Deus diz. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, pelo encorajamento da verdade do Senhor. Pai, eu oro pelos meus irmãos aqui, que já conhecem o Senhor, que eles possam se firmar, estarem cada vez mais com seus pés firmados na palavra. Assim como o Senhor disse lá no final do Sermão do Monte, que aqueles que ouvem essas minhas palavras e a praticam, é como alguém que constrói uma casa sobre a rocha. Então nós estamos ouvindo a Tua palavra, Senhor. Que ao sairmos daqui possamos ser impelidos a estarmos firmes na palavra, confiarmos no que a palavra de Deus diz. Se não sabemos o que a palavra de Deus diz em determinado assunto, que possamos buscar, saber ou aprender, mas que possamos reconhecer e estar firmes que ela tem respostas para as nossas vidas. Aquelas pessoas, Senhor Deus, que não te conhecem aqui nessa manhã, ou que ainda não estão firmes, que a palavra do Senhor é a verdade, que o Senhor possa convencê-las, trabalhando no coração, salvando, convencendo da justiça, do pecado e do juízo, trazendo de volta, trazendo para o conhecimento do Senhor e tornando-os filhos de Deus. Não há outro caminho para te conhecer, Senhor, a não ser a Tua palavra. E ela foi pregada nessa manhã. Até mesmo crianças que aqui estão, que não te conhecem, que o Senhor possa salvar, convencer da verdade do Senhor. E adultos também, que por um acaso não têm certeza que são salvos, ou até que ainda nunca fizeram uma decisão de salvação, que eles possam se render hoje, humilhados diante da Tua palavra, reconhecendo que o Senhor é Deus, reconhecendo que o Senhor é Salvador, e somente o Senhor salva o homem, e somente o Senhor pode transformar a vida do homem. Te peço, Senhor Deus, isso e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.